7. A paixão e a ressurreição. Capítulo 26. Conspiração contra Jesus. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. A unção de Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: a troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: por que aborreceis a mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Em verdade vos digo que, onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A traição de Judas. Então dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Preparativos para a ceia pascual. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de alguém, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Anúncio da traição de Judas. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se, um por um, a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, seu traitor, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: tu o disseste. Instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e, distribuindo-o aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-o a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo: não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. A negação de Pedro é predita. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes: então, essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galiléia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes.
Ao que Pedro disse: Mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. No Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Permanecerei aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostou-se com o rosto na terra e orou: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E disse a Pedro: Como assim? Não foste capaz de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo, pela 2ª vez orou: Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Veio então para junto dos discípulos e lhe disse: Dormi agora e repousai. Eis que a hora está chegando, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. Prisão de Jesus. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: É aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: Amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: Guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpriram então as Escrituras segundo as quais isso deve acontecer? E como se cumprirão então as Escrituras segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: Como ladrão saíste para prender-me com espadas e paus? Eu sentava no templo ensinando todos os dias, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Jesus diante do Sinédrio. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram 2 que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se então, o sumo sacerdote disse: Nada respondes? Que testemunham contra ti, contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Aliás, eu vos digo que, de hora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouvistes neste instante a blasfêmia.
que pensais? Eles responderam: é réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto e esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia. Cristo, quem é que te bateu? Negações de Pedro. Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: também tu estavas com Jesus, ó Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu e disse aos que ali estavam: ele estava com Jesus, o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: de fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou, e Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27. Jesus é conduzido à presença de Pilatos. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Morte de Judas. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e os anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para o sepultamento dos estrangeiros. Eis porque até hoje aquele campo se chama Campo de Sangue. Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias. E tomando as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto perante o governador, e o governador entregou-o. És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: tu o dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito pressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhe disse: quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? Ele sabia, com efeito, que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei de Jesus que chamam de Cristo? Todos responderam: sejas crucificado. Tornou a dizer-lhes: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: estou inocente desse sangue, a responsabilidade é vossa. A isso, todo o povo respondeu: seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado, a coração de espinhos. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte.
Despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, tecendo a coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e um caniço na mão direita. E ajoelhando-se diante dele, diziam-lhe, caçoando: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomavam o caniço e batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiam-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes e levaram-no para o crucificar. A crucifixão. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber, e após crucificá-lo, repartiram entre si suas vestes, lançando a sorte. E sentando-se ali, montavam-lhe guarda, e colocaram acima de sua cabeça por escrito o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Jesus na cruz é escarnecido e injuriado. Os transeuntes injuriaram-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo também, os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoaram dele. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel, que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. A morte de Jesus. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve treva em toda a terra. Por volta da hora 9ª, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos seus tinham ficado ali ouvindo e disseram: Está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: De fato, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia a servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus. E, dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando a grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro, à guarda do túmulo. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor,
Lembramo-nos de que aquele impostor disse que ainda vivo, quando ainda vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, e de guardar o sepulcro como entendeis. E saindo eles, puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. Capítulo 28. O túmulo vazio, a mensagem do anjo. Após o sábado, ao raiar do 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, se aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais, não temas. Sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa ide dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galiléia. É de lá que vereis. Vede bem, eu vou-lo disse. Elas partiram depressa do túmulo, comovidas, e com grande alegria correram anunciá-lo aos seus discípulos. Aparição às santas mulheres. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhe disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá me verão. A astúcia dos chefes judaicos. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: Dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormieis, e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se a história entre os judeus até o dia de hoje. A aparição de Jesus na Galiléia é a missão universal. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.